Meu nome é Andressa. Tenho 32 anos e há quase 8 eu era casada com o Michael. A gente morava numa casa térrea, numa rua tranquila de um bairro de classe média em Goiânia. Era o tipo de bairro onde os vizinhos trocavam acenos rápidos, mas guardavam distância das intimidades alheias. Eu trabalhava de casa, dando aulas particulares de matemática pela internet, e o Michael era gerente numa loja de automóveis. A rotina era previsível. Ele saía cedo, voltava por volta das 7h30. A gente jantava, via alguma série e dormia. Era confortável, mas também morno. Eu lembro da noite em que ele tocou no assunto pela primeira vez. Estávamos bebendo vinho e ele soltou, meio rindo, meio testando meu limite. E se a gente chamasse outra pessoa um dia, só para dar uma variada? Eu ri, achando que era brincadeira. Mas ele continuou. Disse que não via problema se fosse algo combinado, só uma experiência. Casais modernos fazem isso, ele disse. Na hora eu desconversei, mas o assunto ficou ecoando. Parte de mim achava absurdo. Eu sempre fui ciumenta, possessiva até. Outra parte, confesso, sentia curiosidade. A gente já não transava com a mesma frequência, e o Michael andava distante. Às vezes eu o pegava distraído, olhando o celular com um sorriso diferente. Ele dizia que era o grupo do trabalho, mas a maneira como bloqueava a tela rápido me deixava desconfortável. Alguns dias depois, num sábado à noite, ele voltou a tocar no assunto. A gente podia baixar o Tinder, só para olhar, sem compromisso. Talvez eu tenha aceitado por medo de perder ele, ou por orgulho, para mostrar que eu também era aberta, moderna. Criamos o perfil juntos. Usamos uma foto nossa, sorrindo, e escrevemos que éramos um casal buscando alguém para uma experiência a 3. Em menos de 24 horas, o celular já vibrava sem parar. A maioria das mensagens era vulgar, ou de homens tentando se infiltrar. Eu já estava prestes a pedir para apagar tudo quando apareceu o perfil dela. Soraya. A foto era diferente das outras. Nada forçada, sem poses de academia ou biquíni. Era só o rosto dela, de cabelo castanho escuro, olhos muito claros e um sorriso quase tímido. Tinha algo desconcertante naquele olhar. Escrevia pouco na bio. Sou discreta. Gosto de conexões reais. Michael quis mandar mensagem na hora. Eu hesitei, mas deixei. A conversa começou leve, sem segundas intenções. Ela parecia madura, segura. Disse que tinha 30 anos, trabalhava como massoterapeuta e morava em um bairro próximo. Aos poucos, foi ficando mais íntima, perguntando sobre nossa relação, nossos limites. Ela nunca soava vulgar, e talvez por isso fosse ainda mais intrigante. Depois de uma semana de conversas, marcamos de nos encontrar num bar discreto, numa sexta-feira. Lembro da ansiedade no caminho. Eu tremia de nervoso, com medo de parecer ridícula. Mas quando vi Soraya entrando, usando um vestido simples e uma jaqueta de couro, senti uma estranha familiaridade, como se eu já a conhecesse. Michael ficou visivelmente encantado. E, para minha surpresa, ela era gentil comigo. Olhava nos meus olhos, fazia perguntas, parecia realmente interessada em nós dois. A conversa fluiu tanto que acabamos indo para um motel naquela mesma noite. Foi intenso, não vou mentir. Houve algo diferente ali, uma mistura de vergonha e excitação. No dia seguinte, ela mandou mensagem agradecendo, dizendo que tinha se sentido em casa conosco. Nos dias seguintes, eu achei que aquilo seria um evento isolado, uma lembrança curiosa que ficaria entre nós 3. Mas Soraya continuava mandando mensagens. Primeiro para agradecer de novo, depois perguntando como estávamos, se poderíamos repetir. Eu não tinha tanta vontade, achei que tinha sido o suficiente, mas o Michael insistiu. Dizia que ela era diferente, que não era vulgar como as outras. Cedi. A segunda vez foi mais íntima, menos bebida, mais contato. Eu comecei a perceber que eles se olhavam muito. Às vezes esqueciam que eu estava ali, mas sempre havia uma desculpa. Foi o momento. Nada demais. Com o tempo, Soraya foi se infiltrando na nossa rotina. Começou a mandar mensagem direto para ele, dizendo que era para marcar os encontros. Ele dizia que era mais prático assim. Eu fingia não me importar, mas sentia um incômodo crescente. Uma noite, acordei com o barulho do celular dele vibrando. Era por volta de 2h45 da manhã. Ele dormia pesado. Peguei o telefone e vi o nome dela na tela. A mensagem dizia:
Já estou com saudade. Sonhei com você. Meu estômago gelou. Na manhã seguinte, confrontei ele. Vocês estão se falando direto? Ele desviou o olhar e respondeu rápido demais. Ah, às vezes. Ela mandou umas mensagens, mas nada demais. Mas o tom dele, o jeito frio, quase irritado, foi diferente. Aquela foi a primeira vez que percebi algo se deslocando entre nós. Mesmo assim, tentei manter a calma. Convenci a mim mesma de que estava exagerando, que aquilo era apenas uma fase, que logo passaria. Até que um dia, depois do trabalho, ele me ligou dizendo que ia se atrasar porque precisava resolver um problema com o carro. Eu estranhei, porque ele tinha saído de moto. Às 9 da noite ainda não tinha voltado. Quando chegou, vinha com um perfume diferente. Um cheiro doce, floral, o mesmo que Soraya usava. Ele disse que estava cansado, entrou no banho e foi dormir. E eu fiquei sentada na sala, olhando para o celular, sem saber se chorava ou gritava. Abri o aplicativo do Tinder e vi que o perfil do casal tinha sido desativado, mas o dela não. Naquela madrugada, criei coragem e mandei uma mensagem para Soraya. Vocês se viram hoje? Ela demorou alguns minutos para responder. Sim, ele disse que você sabia. Senti o chão sumir. Tentei ligar para ela, mas ela não atendeu. Fui até o quarto e encarei o Michael dormindo, como se nada tivesse acontecido. Tão tranquilo, tão distante. Naquele momento, percebi que eu não conhecia mais o homem que dormia ao meu lado. E pior, havia algo na expressão dele, uma calma gelada como quem já havia tomado uma decisão, que me fez sentir um medo que eu nunca tinha sentido antes. Depois da mensagem que vi no celular dele, nada mais voltou ao lugar. Michael jurou que era bobagem, mas a distância entre nós crescia a cada dia. Ele passou a falar menos, me tocar menos. E quando eu tentava conversar, ele mudava de assunto. Dizia que estava cansado ou que eu andava muito tensa. Eu sentia que ele já estava em outro lugar, com ela. Soraya, por outro lado, continuava presente, mesmo sem estar. No início, era apenas uma figura na memória. Depois, começou a aparecer em tudo. Uma mensagem dele que chegava e ele escondia. Um nome que alguém comentava. Um olhar atravessado de alguém da família. Como se ela tivesse encontrado uma forma de entrar em cada canto da minha vida. Um dia, minha mãe me ligou cedo, por volta das 10 da manhã. A voz dela estava diferente. Andressa, aconteceu alguma coisa? Não, por quê? É que uma moça me mandou mensagem no Facebook. Disse que é amiga do Michael. Meu corpo gelou. O que ela disse? Disse que te viu com outro homem, que o Michael estava arrasado, que você andava fazendo coisas erradas. Fiquei muda. Eu sabia que era ela. A tal amiga do Michael era Soraya, claro. Ela mandou mensagem para minha mãe como se fosse uma pessoa preocupada, dizendo que não queria se meter, mas que achava justo avisar. Diz para tua filha parar de se aproveitar do marido. Foi o que ela escreveu, como se eu fosse uma qualquer. No mesmo dia, a mãe do Michael me ligou também. A voz dela tremia. Andressa, estão falando que você anda se encontrando com uns caras por fora. Eu tentei explicar, mas ela me interrompeu. Disseram até que você faz programa, menina. Você tem noção do que estão dizendo? Senti o chão sair dos meus pés. Era absurdo demais para ser verdade. Mas o jeito como ela falou, como repetiu as coisas, me mostrou que a dúvida já tinha se instalado. E dúvida é uma doença que corrói em silêncio. Naquela semana, Soraya começou a aparecer em lugares que antes eram meus. Ela adicionou amigos nossos nas redes sociais, comentou nas fotos do Michael e até apareceu num churrasco que a gente costumava ir juntos. Chegou lá sozinha, como se fizesse parte da família. E o pior, ninguém pareceu achar estranho. Ela cumprimentava todo mundo com aquele sorriso leve, com voz doce. E quando me via, fingia surpresa. Nossa, Andressa, que bom te ver. Naquela noite, percebi que as pessoas cochichavam. Olhares rápidos, olhares de canto. E o Michael, no meio de tudo, fingia não perceber. Quando chegamos em casa, tentei entender o que estava acontecendo. Por que as pessoas estavam me olhando daquele jeito? Ele deu uma risada curta, seca. Talvez porque agora todo mundo já saiba quem você é. Como assim? O que você está dizendo? A Soraya me mostrou umas conversas. Disse que você sai com outros caras quando eu viajo. Senti o sangue sumir do corpo. Que conversas? Prints, Andressa. Coisas que você mandou para homens.
Eu nunca mandei nada. Então alguém clonou teu celular? Ele riu, debochado. Eu chorei. Não tinha mais o que dizer. Depois, eu descobri que os prints que ela mostrava não eram inventados do zero. Eram montagens feitas com pedaços de conversas reais. Ela recortava mensagens antigas minhas, mudava datas, colocava respostas inventadas e tirava capturas de tela em horários diferentes, de modo que tudo parecia verdadeiro. Em alguns, até usava áudios antigos meus, distorcidos, para parecer que eu falava coisas que nunca disse. Quando as pessoas viam aquilo, era difícil duvidar. Parecia tudo coerente, milimetricamente calculado para me transformar na culpada. Nos dias seguintes, eu tentei entender o que estava acontecendo de verdade. Revirei o celular dele enquanto ele dormia, procurei mensagens apagadas, prints, qualquer rastro que me mostrasse o que era real e o que era invenção. Pensei em ir até a casa dela, tirar tudo a limpo, cara a cara. Mas cada vez que eu ameaçava fazer isso, o Michael me chamava de paranoica. Dizia que eu estava passando dos limites. Era como se cada tentativa de defesa se voltasse contra mim. E quanto mais eu tentava provar que não era louca, mais eu me sentia perdida dentro da minha própria casa. Nos dias seguintes, o silêncio entre nós ficou denso, pesado. Ele passou a dormir no sofá, a comer sozinho, a sair sem dizer para onde ia. Já fazia semanas que mal trocávamos palavras. Uma noite, perto das 11h30, ele chegou fedendo a álcool e com aquele cheiro doce que eu já conhecia. Entrou, pegou uma mala e começou a jogar roupas dentro. Para onde você vai? Para casa de alguém que me respeita. Eu tentei segurar o braço dele, mas ele se afastou. O olhar que ele me deu não era de raiva, era de desprezo, como se eu fosse um lixo. No dia seguinte, minha irmã me ligou. A voz dela estava seca. Andressa, o que está acontecendo? Por quê? Estão dizendo coisas horríveis de você, que você traiu o Michael, que estava precisando de dinheiro e andou saindo com uns caras. Isso é mentira, meu Deus. Então por que tem gente dizendo que te viu? Quem? Uma tal de Soraya. Disse que te conhece. E foi aí que eu entendi o tamanho da armadilha. Ela não queria só o Michael. Ela queria me apagar, me destruir por completo. Aos poucos, tudo que eu dizia virava motivo para dúvida. Se eu tentava me defender, parecia nervosa. Se eu ficava calada, parecia culpada. O Michael não queria mais me ouvir. E os poucos amigos que ainda falavam comigo começaram a se afastar, com aquele tom de pena disfarçada. Vai dar tudo certo, eles diziam. Mas o olhar era de quem já acreditava na história errada. Uma tarde, a esposa de um dos colegas de trabalho do Michael me mandou mensagem. Você devia ter vergonha, ela escreveu. Quando perguntei o motivo, ela respondeu. Soraya mostrou prints de você pedindo dinheiro para um homem em troca de um encontro. Disse que era por causa das contas da casa, que o Michael não te sustentava direito. Eu tremia lendo aquilo. Ela me retratava como uma mulher barata, falsa, infiel. E o pior é que as mentiras dela faziam sentido para quem via de fora. O casamento em crise, o ciúme, a distância. Era tudo o que ela precisava para me pintar como uma vilã. Comecei a me sentir vigiada. Não no sentido físico, mas nas conversas, nas redes, nos olhares. Qualquer coisa que eu postava era interpretada de outro jeito. Uma foto sozinha virava provocação. Um dia em casa virava mentira para sair escondida. Eu tentava juntar provas, mostrar que as mensagens eram falsas. Mas ninguém queria ouvir. A verdade já não importava. O que valia era o que Soraya dizia com aquela voz mansa e aquele olhar de vítima. Um dia, recebi uma mensagem dela direto. Simples, curta. Tá vendo como é fácil fazer alguém sumir? Li e reli. Não era uma ameaça explícita. Era pior. Era um aviso. Ela já tinha conseguido o que queria. Me afastou do marido, da família, dos amigos. E fez isso sem gritar, sem sujar as mãos. Só plantando pequenas mentiras em cada ouvido. Quando Michael apareceu para pegar o resto das coisas, nem olhou para mim. A gente acabou, Andressa. Eu quero seguir minha vida. Com ela? Perguntei. Ele não respondeu. Mas o silêncio dele dizia tudo. Fechou a mala, passou por mim e saiu. Eu fiquei parada na porta, ouvindo o som do carro dele se afastando. O motor sumiu ao longe. E o que ficou foi o barulho dos grilos do lado de fora e o tic-tac do relógio da sala. A casa parecia maior,
vazia. E eu sabia que mesmo sem estar ali, Soraya tinha levado mais do que meu marido. Tinha levado meu nome, minha voz. Os primeiros meses depois que o Michael foi embora foram um borrão. Eu acordava tarde, sem fome, e demorava horas para levantar da cama. A casa parecia um lugar estranho, os mesmos móveis, o mesmo cheiro, mas sem sentido. Tudo me lembrava o que a gente tinha e o que se perdeu. Às vezes, eu me pegava lembrando do início, da noite em que conhecemos a Soraya, e me perguntava como a gente pôde ser tão ingênuo. Parecia uma brincadeira boba na época, uma tentativa de reacender a chama, de quebrar a rotina. Eu jamais imaginei que aquela mulher sorridente, de fala mansa e olhar seguro, ia ser o começo do fim. Depois que ele foi embora, o Michael sumiu. Não respondia mensagens, não atendia ligações. A única coisa que eu ouvia era o que os outros diziam, que ele estava morando com ela, que pareciam felizes, que viviam saindo para jantar. E eu tentava não acreditar, mas as fotos nas redes sociais mostravam o contrário. Os dois em restaurantes caros, viagens, roupas novas. Aquilo me corroía. Eu sabia o quanto ele ganhava, e sabia que não dava para manter aquele tipo de vida sem se endividar, mas ele parecia outro homem, ou pelo menos parecia acreditar que era. Com o tempo, as pessoas começaram a ver o que eu já sabia. A Soraya começou a mostrar as garras. Eu soube por uma amiga em comum que ela vivia pedindo dinheiro para ele. Dizia que sua família estava com problemas, que o aluguel da sua mãe estava atrasado, que tinha uma dívida antiga para pagar. E ele, cego, pagava tudo. Pagava jantares caríssimos, comprava presentes, ajudava em negócios que nunca existiram. Quando alguém o alertava, ela chorava, dizia que estavam inventando coisas porque tinham inveja. E ele acreditava, como eu um dia acreditei nela. Foi aí que começaram os atrasos nas contas dele. As parcelas do carro, do cartão até o aluguel. Uma noite, meses depois, ele apareceu na casa da mãe dele pedindo ajuda. Estava magro, abatido, com olheiras fundas. Ela me contou que ele pediu dinheiro emprestado. E quando ela negou, ele desabou. Disse que a Soraya tinha sumido. Levou tudo o que podia levar. Deixou ele endividado até o pescoço. Eu juro que quando ouvi isso, não senti prazer. Senti pena, porque era óbvio. Ela nunca quis o Michael, quis o que ele podia oferecer. E quando o dinheiro acabou, ela foi procurar outro. Foi aí que as coisas começaram a fazer sentido. O perfil no Tinder, as fotos insinuantes, o jeito fácil de falar com a gente no começo. Ela fazia isso com outros casais, com homens comprometidos. Se aproximava, criava laços, fingia envolvimento e, quando via uma brecha, começava a pedir ajuda, dinheiro, presentes. E quando a fonte secava, desaparecia. Um padrão, um golpe bem montado, mas sutil o bastante para parecer amor. A parte mais dolorosa foi perceber que o Michael tinha destruído nosso casamento por alguém assim. E, ao mesmo tempo, eu entendia o quanto era fácil cair na lábia dela. Soraya sabia o que dizer, como olhar, como fazer alguém se sentir especial. Ela fazia o homem acreditar que era o único que a entendia, que podia salvá-la de uma vida difícil. E foi exatamente assim que ela pegou o Michael. E antes dele, provavelmente outros. Quando as dívidas começaram a bater, ele finalmente procurou ajuda. Primeiro dos amigos, depois da família. E foi ali que a verdade começou a vir à tona. As histórias que ela contava sobre mim começaram a desmoronar. Uma por uma, as pessoas perceberam que nada fazia sentido. Ninguém tinha provas de nada do que ela dizia. E agora que ela tinha sumido, ficou claro que tudo não passava de mentira. Minha sogra, que antes mal falava comigo, me ligou chorando. Pediu desculpas por ter acreditado nela. Disse que se sentia envergonhada. E eu chorei junto, mas não de tristeza. Foi um alívio. Meu nome, que ela tinha sujado, começou a ser limpo. Aos poucos, a verdade foi se espalhando. E dessa vez, sem eu precisar provar nada. Michael tentou se reaproximar. Disse que errou, que se deixou levar, que agora via quem ela era de verdade. Mas não havia mais volta. Não dava para desfazer tudo o que ele tinha feito, tudo o que ele acreditou. Ele destruiu a nossa história por uma mulher que só queria o dinheiro dele. E eu, sinceramente, já não via mais sentido em tentar reconstruir algo sobre as cinzas. Com o tempo descobri mais coisas.
Uma amiga me mandou o link de um grupo de redes sociais onde várias mulheres falavam sobre ela. Histórias parecidas, absurdamente parecidas com a minha. Soraya sempre no Tinder usando nomes diferentes, fotos antigas, sempre com o mesmo padrão de conversa. Homens casados, relacionamentos em crise, promessas, chantagens, sumiço. Era como se ela repetisse o mesmo roteiro, mudando só o nome do personagem principal. E o Michael foi só mais um. Demorei meses para voltar a ser eu mesma. Comecei a trabalhar mais, a sair, a encontrar pessoas novas. Mas algo dentro de mim mudou para sempre. Fiquei mais desconfiada, mais fria. E por mais que eu tentasse evitar, às vezes me pegava revendo aquela noite em que tudo começou. A noite em que eu e o Michael achamos que estávamos no controle. A verdade é que não estávamos. E o preço foi alto. Hoje, quando olho para trás, entendo que o erro não começou com ela. Começou com a gente. A nossa relação estava boa, estável, mas a curiosidade, a vontade de apimentar, fez a gente abrir uma brecha. E foi por essa brecha que ela entrou e desmontou tudo. Se eu pudesse voltar, teria dito não. Não por moralismo, mas por instinto. Tem coisas que não precisam ser testadas para saber que podem quebrar o que é sólido. Soraya sumiu como fumaça. Ninguém mais ouviu falar dela. Mais tarde, quando comecei a procurar por ela de verdade, percebi que Soraya nunca existiu por completo. Cada rede social tinha um nome diferente, fotos antigas de perfis apagados, números de celular que desapareciam do nada. O rosto era o mesmo, mas as identidades mudavam o tempo todo. Descobri que os documentos que ela usava eram falsos e que até o endereço que dizia morar não existia. Era como tentar seguir um fantasma. Quanto mais eu buscava, mais claro ficava que ela construía e destruía versões de si mesma toda vez que encontrava uma nova vítima. Mas eu sei, lá no fundo, que ela tá por aí, repetindo o mesmo ciclo, usando outro nome, outro rosto, outro homem. Ela sempre vai achar alguém disposto a acreditar que é especial. E talvez essa seja a parte mais assustadora, porque existem muitas pessoas como o Michael, carentes, ingênuas e prontas para abrir a porta. Já eu aprendi do pior jeito possível. Recuperei meu nome, minha paz e um pouco da confiança em mim mesma. Mas o amor que eu tinha, aquele amor leve e sincero, ficou preso no passado. E tudo por uma decisão estúpida, achar que trazer alguém de fora podia melhorar o que já era bom. Hoje eu sei, tem coisas que, quando você divide, não multiplicam, destroem. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Eu tinha 24 anos quando conheci o Leonardo. Na época, eu morava sozinha num apartamento na parte alta de Maceió, perto de uma das avenidas principais. Trabalhava como instrutora de academia, o que fazia com que meus dias começassem cedo, às vezes antes das 6 da manhã, e terminassem tarde por volta das 9 da noite. Meu cotidiano era sempre o mesmo: acordar, preparar um café simples, arrumar o cabelo num coque rápido e sair apressada, ainda com o som da cidade acordando junto comigo. Eu gostava da minha rotina. Depois do meu último relacionamento, que tinha sido longo e desgastante, eu precisava de silêncio, de rotina, de controle sobre mim mesma. Mas foi justamente nesse período de paz que o Leonardo apareceu. Eu o conheci pelo Tinder, num fim de tarde qualquer enquanto passava o tempo esperando um aluno atrasado. Ele apareceu com uma foto discreta, camisa preta, barba bem aparada, olhar firme. O perfil era simples, dizia apenas: gosto de praia, de dirigir à noite e de conversar com calma. Tinha algo nele que me chamou a atenção, talvez o jeito direto, sem frases feitas. Eu dei like. A coincidência foi que ele também havia dado. Minutos depois veio a mensagem: oi, Isa. Você parece ter um sorriso que não aparece fácil. Sorri quando li aquilo. Era uma forma curiosa de começar. Não uma cantada óbvia, mas algo que parecia observar além da foto. A conversa fluiu. Ele era gentil, fazia perguntas, lembrava detalhes. Não era insistente, pelo menos não no começo. Disse que era policial e também trabalhava como segurança noturno num condomínio e que os horários dele eram um caos. Eu respondi que entendia, que também vivia cansada. E foi assim,
Entre mensagens trocadas de madrugada e pequenos áudios no intervalo dos treinos, que ele foi se infiltrando no meu dia a dia. Mesmo assim, eu não queria nada sério. Eu dizia isso claramente, às vezes de um jeito até ríspido. Ainda me sentia esgotada emocionalmente, e a ideia de me envolver de novo me causava quase um enjoo. Mas o Leonardo tinha um jeito persistente, sem ser invasivo. Sempre encontrava um jeito de estar presente. Você já comeu hoje? Chegou bem em casa? Ouvi essa música e pensei em você. Eram mensagens simples, mas constantes. No começo eu achava fofo. Depois de alguns dias comecei a esperar por elas. Durante quase 2 semanas, ele insistiu para a gente se ver. E eu sempre adiava. Alegava cansaço, plantão, trânsito, qualquer coisa. Ele dizia que entendia, mas nas entrelinhas dava para sentir uma pontada de frustração. Até que uma noite ele mandou: Isa, acho que vou parar de insistir. Você parece não querer mesmo. Aquela mensagem me pegou de surpresa. Eu reli umas 3 vezes antes de responder. Algo em mim se incomodou com a ideia de ele simplesmente desistir. Então, sem pensar muito, escrevi: Tá bom, vamos sair, mas só para tomar um café. Ele respondeu em segundos, como se já esperasse: Fechado. Café e nada mais. Prometo. Nos encontramos no sábado seguinte. Era fim de tarde e o céu de Maceió estava com aquele tom alaranjado que só aparece depois da chuva. Escolhemos uma cafeteria perto da praia, um lugar tranquilo, com mesas de madeira e cheiro de pão doce. Quando ele chegou, confesso que senti um frio no estômago. Leonardo era ainda mais bonito pessoalmente. Tinha um olhar calmo, mas firme, daqueles que parecem te atravessar. Falava baixo, sem pressa. Tinha gestos contidos, seguros. Durante a conversa, ele perguntou sobre minha rotina, minha família, meus planos. Quase não falava de si mesmo, só o básico. Disse que morava sozinho, que os pais viviam no interior e que tinha uma vida simples. Naquela noite ele me deixou em casa. Não tentou nada, apenas segurou minha mão quando descemos do carro e disse: Gostei de te ver sem a tela do celular entre a gente. Sorri meio sem graça. Fechei a porta do apartamento e fiquei parada por alguns segundos, tentando entender o que exatamente eu estava sentindo. Era um misto de tranquilidade e curiosidade. Nos dias seguintes, ele ficou ainda mais presente. As mensagens aumentaram. Os áudios se tornaram mais longos. Às vezes ele ligava do trabalho no meio da madrugada, só para ouvir minha voz. Tá dormindo bem? Sonhou comigo? Eu ria, achando exagerado, mas gostava da atenção. As semanas foram passando e os encontros começaram a acontecer com mais frequência. Almoços rápidos, idas à praia, caminhadas no fim da tarde. Leonardo era sempre muito atento. Abria a porta do carro, segurava minha mão para atravessar a rua, me elogiava por qualquer coisa. Você tem o olhar mais bonito quando está concentrada. Gosto de como você fala baixo quando está com sono. Tudo parecia maduro, diferente dos relacionamentos anteriores. Ele tinha um jeito protetor, calmo, decidido. Eu sentia segurança perto dele, e talvez por isso tenha baixado a guarda rápido demais. Um dia, numa conversa qualquer, ele comentou que já tinha sido casado. A notícia me pegou desprevenida. Perguntei há quanto tempo tinha terminado, e ele respondeu que fazia uns 3 anos. O tom dele foi leve, quase indiferente. Disse que a relação não deu certo por incompatibilidade de vida e que hoje só se preocupava com o trabalho. Nada sobre filhos, nenhuma menção. Eu não insisti, mas havia algo curioso. De vez em quando o telefone dele tocava, ele se afastava um pouco para atender. Dizia que era coisa do serviço, ou um amigo. Eu não desconfiei. Não ainda. O tempo foi passando, e sem perceber, eu já estava envolvida demais. As conversas diárias se tornaram parte da minha rotina. Quando não respondia rápido, ele mandava: Tá tudo bem? Sumiu? E se eu demorava mais de 10 minutos, ele ligava. Na época, eu achava carinhoso. Hoje eu sei que era controle. O primeiro beijo aconteceu no banco do carro dele, depois de uma caminhada na orla. A música tocando baixo no rádio, o vento quente de Maceió entrando pela janela. Foi natural, leve, quase inevitável. A partir daquele dia, as coisas mudaram. Ele começou a me buscar na academia, mesmo quando eu não pedia.
Dizia que não custava nada e que era perigoso voltar sozinha tão tarde. Quando recusei uma vez, ele ficou em silêncio, sério. Depois mandou mensagem: "Eu só quero cuidar de você. Não entendo por que é tão difícil aceitar isso." Eu pedi desculpas e ele respondeu com um coração. Naquela noite, demorou para eu dormir. Havia algo no tom dele que não soou como preocupação. Soou como posse, mas eu ignorei. Afinal, ele era tão gentil, tão diferente dos outros. Nos dias seguintes, começou a me levar café na academia, a aparecer sem avisar no meu horário de almoço, a comentar quando eu postava algo nas redes. "Aquela foto tá linda, mas talvez seja muita exposição, né?" Falava sorrindo, como quem faz um comentário inocente, mas havia uma firmeza disfarçada na voz. Ainda assim, eu deixei passar. No fundo, eu achava que finalmente tinha encontrado alguém maduro, alguém que sabia o que queria. Mas olhando para trás agora, percebo que foi ali, nas pequenas concessões, nas mensagens frequentes, nas visitas sem aviso, que o verdadeiro Leonardo começou a se mostrar. E eu, sem perceber, já estava dentro de uma rotina que não era mais só minha. Depois do primeiro beijo, tudo entre mim e o Leonardo aconteceu muito rápido. Era como se ele tivesse esperado o momento certo para, enfim, se aproximar de verdade. Na semana seguinte, nos vimos quase todos os dias. Ele sempre arranjava um jeito de aparecer. Levava almoço para mim, buscava na academia, inventava desculpas para dar uma passada rápida. No começo, eu me sentia cuidada. Tinha uma sensação boa de ser prioridade para alguém, depois de tanto tempo sozinha. Lembro que uma vez ele apareceu de surpresa no meu trabalho, com um café e um pão de queijo, dizendo que passou por ali e lembrou de mim. As meninas da academia até brincaram, dizendo que eu finalmente tinha arrumado um homem decente. Eu ri meio sem graça, mas confesso que aquilo me deixava orgulhosa. Só que aos poucos ele começou a se fazer presente de um jeito que me deixava cansada. Quando eu dizia que estava ocupada, ele insistia para ir até minha casa só para te ver um pouquinho. E quando eu recusava, ele ficava em silêncio, aquele tipo de silêncio que pesa, que faz a gente se sentir culpada. Um dia, durante uma conversa por mensagem, ele mandou: "Você é o tipo de mulher que merece alguém que não desgrude." Eu sou assim. Na época eu achei bonito. Hoje essa frase me arrepia. Depois de quase um mês saindo juntos, ele começou a me chamar de minha namorada, de forma natural, como se a gente já tivesse oficializado algo. Eu não corrigi, talvez porque no fundo eu já me sentisse envolvida demais para colocar limites. Numa tarde de domingo, estávamos na praia, sentados na areia. O sol já estava baixo, o mar bem calmo. Ele olhou para mim e disse, do nada: "Eu não quero mais te ver como ficante, Isa. Quero que a gente construa algo sério." Não foi um pedido formal nem romântico. Foi mais uma afirmação, dita com tanta convicção que eu simplesmente aceitei. Lembro de ter pensado, por que não? Ele é bom para mim, é carinhoso, me faz sentir segura. Mas a palavra segura hoje tem outro peso. Depois daquele dia, o comportamento dele começou a mudar, de forma quase imperceptível. Ele se tornava mais atento às minhas rotinas, aos meus horários, às pessoas com quem eu falava. Certa vez, vi uma mensagem de um amigo da academia no meu celular, algo banal, sobre um treino novo. Ele ficou quieto por um tempo e depois comentou: "Esses caras não te respeitam. Olha o jeito que falam contigo." Olhei a mensagem de novo. Era algo como: "Isa, amanhã dá para testar o exercício novo?" Nada demais. Mas por algum motivo, senti necessidade de me justificar. E foi assim que começou, com pequenas justificativas. Ele dizia que confiava em mim, mas não nos outros. Dizia que era protetor, não ciumento. Dizia que só queria o meu bem. Nessa fase eu já estava apaixonada, ou talvez cega. Um dia, numa conversa casual, ele mencionou os filhos. Foi do nada, enquanto dirigíamos até a casa dele. Falava sobre o trabalho, sobre o quanto se sentia cansado e de repente soltou: "Eu nem tenho conseguido ver o Davi e a Sofia direito esses dias." Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando entender se tinha ouvido certo. Perguntei: "Davi e Sofia?" Ele respondeu como se fosse algo que eu já soubesse: "Meus filhos, ué. Te falei deles logo no começo." Mas ele nunca tinha falado. Lembro perfeitamente das conversas,
das mensagens. Eu teria lembrado. Ainda assim, ele insistiu tanto que por um momento duvidei de mim mesma. Será que falou mesmo e eu esqueci? Essa foi a primeira vez que senti aquela sensação estranha, como se ele conseguisse distorcer as coisas até eu começar a duvidar da minha própria memória. Naquela noite, quando cheguei em casa, procurei nossas conversas antigas. Li tudo, desde o primeiro oi. E não, ele não tinha mencionado filhos em momento algum. Fiquei confusa, mas já gostava dele o bastante para não querer brigar por isso. Então guardei para mim. Algumas semanas depois, ele me apresentou a família dele. Fomos num almoço de domingo na casa da mãe dele, num bairro afastado de Maceió. A casa era simples, mas aconchegante. A mãe dele me recebeu com um abraço forte. E os irmãos foram simpáticos. Todos pareciam me conhecer, como se ele já falasse muito sobre mim. No começo me senti acolhida, mas havia algo naquele ambiente que me deixava inquieta. Um tipo de atenção excessiva, olhares que demoravam mais do que o normal. Lembro da mãe dele dizendo: Leonardo sempre foi de cuidar demais. Desde pequeno não gosta de perder o controle das coisas. Ela disse sorrindo, mas o tom não era leve. Depois desse almoço, ele começou a se envolver ainda mais na minha rotina. Me ligava para saber a que horas eu saía, quando eu chegava, com quem estava. Às vezes aparecia na academia sem avisar, dizendo que estava passando por perto. Quando eu reclamava, ele ficava ofendido. Desculpa se me importo com você, Isa. Acho que hoje em dia as pessoas chamam isso de controle, né? Que triste. Eu acabava pedindo desculpas como se fosse eu a errada. O tempo foi passando e eu já conhecia as crianças. Davi e Sofia eram doces, mas tímidos comigo. Lorena, a ex dele, começou a mandar mensagens estranhas, diretas e frias. Cuida bem dos meus filhos quando estiver com eles. Ou, espero que você saiba no que está se metendo. Mostrei a ele e ele reagiu com raiva. Essa mulher é louca. Vive tentando me provocar. Fiquei com pena. Achei que ele era a vítima de uma ex rancorosa. Mas algo começou a mudar. Depois desse episódio, começaram as histórias. Parentes dele me chamando no WhatsApp, dizendo que ouviram que eu maltratava as crianças, que eu não deixava ele ser pai. Aquilo me deixava indignada, mas ele sempre dizia para eu não responder. Eles são protetores, Isa. Vão te amar quando te conhecerem melhor. Eu acreditava. O relacionamento parecia um ciclo. Períodos de calma seguidos por pequenas tensões, comentários sutis, cobranças veladas. Até que um dia, ele me perguntou se eu já tinha pensado em reduzir o ritmo de trabalho. Disse que ficava preocupado com meus horários, que voltar da academia à noite era perigoso. No começo achei fofo, mas depois ele repetiu a mesma conversa, com mais firmeza. Você não precisa disso, Isa. Eu trabalho o suficiente para nós dois. Tentei explicar que amava meu trabalho, que me sentia útil lá, mas ele não parecia ouvir. Ficou sério e respondeu: Você prefere os olhares daqueles caras a ficar tranquila comigo em casa, é isso? Foi a primeira vez que ele levantou a voz. Não chegou a gritar, mas o tom seco e frio me deixou sem reação. Pedi desculpas, mais uma vez. Naquela noite ele me mandou flores com um bilhete. Desculpa, eu só tenho medo de te perder. E foi assim que o controle começou a se disfarçar de amor. Depois daquela briga sobre o meu trabalho, as coisas nunca mais voltaram a ser como antes. O Leonardo começou a me observar de um jeito diferente, como se calculasse cada passo meu. No início, eram só comentários. Aquela sua roupa é curta demais. Não gosto quando você prende o cabelo daquele jeito, chama a atenção. Para que postar foto toda semana? Eu ria, achando que era apenas ciúme bobo, mas ele não ria de volta. Sempre dizia tudo num tom calmo, pausado, como quem está apenas aconselhando. Com o tempo, ele foi se tornando mais presente. Presente demais. Sabia meus horários, meus percursos, minhas pausas. Às vezes eu dizia que ia ao mercado, e quando chegava lá, ele já estava no estacionamento. Por coincidência. Passei por aqui e te vi entrando. Eu tentava achar graça, mas no fundo, sentia algo gelado no estômago. Naquela época, eu ainda morava sozinha, num apartamento pequeno perto da Avenida Fernandes Lima. Era um lugar tranquilo, mas eu comecei a perceber coisas estranhas. Chamadas perdidas no meu celular de números que eu não conhecia. Mensagens anônimas dizendo, cuidado com ele. No início, achei que fosse coisa da ex dele,
a Lorena. Mostrei a ele, e ele ficou furioso. Essa mulher não vai te deixar em paz. No dia seguinte, ele apareceu no meu trabalho com um semblante pesado, dizendo que tinha ido conversar com ela. Quando perguntei o que tinha dito, ele desviou o olhar. Nada demais. Só deixei claro que ela não deve se meter. Aquela frase ecoou na minha cabeça por dias. Nada demais. Depois disso, ela parou de mandar mensagens, mas comecei a notar um outro tipo de silêncio. O das pessoas ao meu redor. Minhas amigas começaram a se afastar. Algumas pararam de me chamar para sair. Outras diziam que não queriam se meter. Um dia, perguntei para uma delas, a Fernanda, o que estava acontecendo. Ela respirou fundo antes de responder. Isa, teu namorado, ele me ligou. Meu coração disparou. O quê? Como assim? Ele me ligou para perguntar onde você estava. Disse que não conseguia falar contigo e que estava preocupado. Mas o jeito que ele falou foi estranho. Parecia que queria saber se eu estava com você. Fiquei sem reação. Na hora tentei justificar, dizendo que ele era só protetor que se preocupava. Mas ela balançou a cabeça. Isadora, isso não é preocupação. É controle. Saí daquela conversa com um nó na garganta. Tentei não pensar, mas no fundo sabia que ela estava certa. Leonardo começou a aparecer em lugares onde eu não o esperava. Um dia, fui comprar uma sandália no shopping e o encontrei por acaso. No outro, estava com uma colega tomando um suco e ele surgiu do nada, com o mesmo sorriso de sempre. Coincidência boa, né? Mas eu já não acreditava em coincidência. Pouco tempo depois, ele começou a pressionar para a gente morar juntos. Dizia que a mãe dele andava se desentendendo com ele e que precisava de um lugar para ficar por uns dias. No começo, eu hesitei, mas por outro lado, minha casa era pequena e solitária, e ele dizia que me ajudaria com tudo. Vai ser bom para nós, Isa. Assim a gente se entende melhor. Ele chegou com poucas coisas: uma mala, um ventilador e uma TV antiga. No início parecia uma boa ideia. Tomávamos café juntos, víamos filmes à noite, dormíamos abraçados. Por um tempo, a casa se encheu de uma calma que parecia verdadeira. Mas essa calmaria não durou muito. Logo ele começou a mudar pequenas coisas. Reorganizou a cozinha sem me avisar. Trocou o lugar dos móveis da sala. Dizia que assim ficava mais funcional. E aos poucos, fui percebendo que ele não estava reorganizando a casa. Estava reorganizando a mim. Um dia cheguei do trabalho e ele estava sentado na sala, o celular na mão, o olhar frio. Quem é o Rodrigo? Demorei para entender do que ele falava. Rodrigo, um aluno da academia, por quê? Porque você riu da mensagem dele. Vi pelo reflexo do espelho. Meu corpo travou. O espelho da sala ficava atrás do sofá. Eu mal lembrava que estava ali. Não sabia se ele falava sério ou se estava me testando. Mesmo assim, pedi desculpas. Ele sorriu, satisfeito, e me abraçou. Eu só não quero que ninguém te faça de boba. Foi nesse dia que percebi. O Leonardo não precisava gritar para me assustar. Bastava olhar. Com o passar das semanas, o apartamento foi deixando de ser meu. Ele começou a controlar as contas, o que eu comprava, o que vestia. Dizia que eu gastava demais, que devia ser mais moderada. Quando eu tentava argumentar, ele virava as costas e me deixava falando sozinha. Horas depois, voltava com o mesmo sorriso doce de antes, como se nada tivesse acontecido. Era confuso, como se eu morasse com duas pessoas diferentes. O Leonardo gentil e o Leonardo que observava em silêncio, medindo cada respiração minha. Ele começou a implicar com o meu trabalho novamente. Não gosto de saber que você fica até tão tarde cercada de homem. Você podia pedir demissão, Isa. A gente dá um jeito. No início, resisti, mas as brigas foram ficando mais pesadas, mais constantes. Ele dizia que se eu realmente o amasse, entenderia. E num momento de exaustão, acabei cedendo. Entreguei meu pedido de demissão. Naquela noite, ele chegou com flores. Agora sim, agora você vai ter tempo pra gente. Só que não era pra gente, era pra ele. Sem o trabalho, eu comecei a passar os dias em casa sozinha. Ele saía para trabalhar à noite, mas deixava o celular de casa sem senha. Dizia que era para eu poder falar com ele se precisasse. Mas um dia, movida pela curiosidade e pelo incômodo, olhei as conversas dele. Não havia nada. Nenhum histórico, nenhuma foto. Tudo apagado. E isso foi ainda pior do que encontrar algo.
À medida que o tempo passava, eu me sentia cada vez menor dentro da minha própria vida. Comecei a me afastar dos amigos, das redes sociais, das coisas que me faziam bem. Ele dizia que o mundo era perigoso, que eu era inocente demais. As pessoas não são boas, Isa. Só eu quero o teu bem. E eu, de alguma forma, comecei a acreditar. No começo, as brigas pareciam apenas discussões comuns de casal. Vozes elevadas, portas batendo, silêncios longos. Mas com o tempo, algo mudou no tom dele. Quando se irritava, o Leonardo ficava com o olhar fixo, duro, quase sem piscar. Às vezes dava um passo em minha direção e eu recuava instintivamente. Ele nunca me tocava, mas o gesto bastava para me paralisar. Lembro de uma noite em que ele me acordou às 2 da manhã para perguntar por que eu tinha curtido a foto de uma colega da academia. Eu, ainda sonolenta, tentei explicar, mas ele segurou meu pulso com força. Não chegou a machucar, mas doeu. Foi rápido. Ele soltou, pediu desculpas, me abraçou, disse que não sabia o que deu nele. Eu quis acreditar. Só que a partir daquela madrugada, o medo passou a morar comigo. As primeiras agressões não vieram em forma de tapa. Vieram em forma de empurrão, de aperto forte demais no braço, de silêncio sufocante. Depois vinham as desculpas, o choro, as promessas. Eu só perco a cabeça porque te amo demais. Mas o amor não deixa marcas roxas no corpo. Mesmo assim, eu fiquei, porque ele sabia me fazer duvidar da minha própria percepção. Sempre que eu pensava em ir embora, ele chorava, dizia que ia mudar, que eu era tudo o que ele tinha. E de algum modo doentio, eu queria acreditar nisso. Depois daquela primeira vez em que ele me segurou pelo pulso, nada mais foi igual. A partir dali, o Leonardo parecia sentir que podia ir um pouco além toda vez. Um empurrão, um aperto no braço, uma discussão que terminava com ele batendo a porta com tanta força que as paredes tremiam. Eu comecei a andar em silêncio dentro de casa, escolhendo as palavras com cuidado, como quem atravessa um campo minado. Aprendi a ler o humor dele pelo jeito como ele largava as chaves sobre a mesa. Se fosse com força, eu sabia que era melhor não falar nada. No início, as desculpas ainda vinham. Ele dizia que estava estressado com o trabalho, que não dormia bem, que o dinheiro estava curto. Eu escutava tudo em silêncio, segurando o choro. Depois ele chorava também, me abraçava e jurava que me amava. E eu, exausta, acreditava. Mas as desculpas foram se tornando mais raras e os gestos de carinho mais ensaiados. Parecia que ele me pedia perdão porque sabia que eu ainda não tinha coragem de ir embora. Eu já não tinha mais amigos nem redes sociais. As poucas vezes que minha mãe tentava me visitar, ele inventava alguma desculpa para eu não recebê-la. A casa tá uma bagunça. Tô gripado, é melhor ela não vir agora. Você precisa descansar. E eu sempre acabava concordando. Era mais fácil do que discutir. Ele controlava até as mensagens que eu mandava. Se o celular vibrava, ele queria saber quem era. Quando eu demorava para responder, ele olhava com desconfiança. Quem é, Isa? Tá escondendo alguma coisa de mim? Certa vez, ele achou que eu tinha falado com um ex-colega de trabalho. Não tinha, mas ele pegou meu celular, vasculhou tudo e, no fim, jogou o aparelho contra a parede. Se não tem nada a esconder, não precisava se desesperar. E saiu batendo a porta, me deixando sozinha, tremendo, olhando para o telefone em pedaços. Naquela noite, dormi no sofá encolhida, ouvindo cada som da casa como se fosse um aviso. A violência foi crescendo como uma mancha, discreta no começo, depois impossível de esconder. Os empurrões viraram socos, os gritos viraram ameaças, e o Leonardo começou a se sentir invencível. Certa noite, depois de uma discussão por causa de dinheiro, ele me empurrou contra a parede. Senti a quina do batente nas costas e o ar faltando. Ele ficou parado na minha frente, respirando pesado, com o olhar frio. Olha o que você me faz fazer, Isa. Como se eu fosse a culpada. Nos dias seguintes, ele ficou diferente, mais calmo. Me tratava bem, me chamava de vida, fazia café, dizia que queria recomeçar. Mas eu já sabia, toda calma era o prelúdio de uma tempestade. Comecei a tirar fotos das marcas no meu corpo. Guardava tudo num pendrive escondido dentro de uma meia no fundo da gaveta. Não sei bem porquê. Talvez parte de mim ainda achasse que um dia aquilo serviria para alguma coisa. Para provar que eu não estava louca. Uma noite,
Ele saiu para trabalhar e eu aproveitei para visitar uma amiga antiga, a Fernanda. Fazia meses que não a via. Cheguei sem avisar, tremendo, envergonhada. Ela me olhou e antes mesmo de eu falar qualquer coisa disse: Isa, o que ele está fazendo com você? Chorei. Contei tudo. As brigas, o controle, as agressões. Ela ficou em silêncio um tempo, depois me disse: Você precisa sair dessa casa agora. Voltei para casa com essa frase martelando na cabeça, mas o medo falava mais alto. Eu sabia que ele tinha amigos na polícia, familiares também. Já tinha ouvido ele se gabar. Nada acontece comigo, Isa, eu sei como as coisas funcionam. No dia seguinte tentei agir normalmente, mas ele percebeu algo diferente. Ficava me olhando fixo, sem falar nada, como se tentasse ler meus pensamentos. Perguntou onde eu tinha ido na noite anterior. Mentir seria inútil, mas dizer a verdade parecia suicídio. Respondi que tinha passado na farmácia. Ele ficou em silêncio. Depois riu baixo. Tá bom. O riso dele me deu mais medo do que qualquer grito. Na semana seguinte tivemos a pior briga de todas. Tudo começou por causa de uma ligação. Uma ligação da Fernanda. Eu não atendi, mas ele viu o nome piscando na tela. Achei que você não falava mais com ela. Tentei explicar, mas ele não quis ouvir. Avançou, arrancou o celular da minha mão, jogou no chão. Quando tentei pegar, ele me empurrou. Caí, bati o ombro no canto da mesa. Ele veio por cima, me segurou pelo pescoço e gritou: Você tá me traindo? Eu não consegui responder. Senti a mão dele apertando, o ar sumindo, o som ficando distante. Por um instante achei que ia morrer. Então ele me soltou. Fiquei tossindo, com a garganta ardendo. Ele chorava. Chorava como uma criança. Desculpa, Isa. Eu juro que não queria. Você me deixa doido. Aquela foi a primeira vez que eu realmente quis ir embora. Mas não consegui. Nos dias seguintes, ele passou a dormir no sofá. O clima era pesado, silencioso. Eu fingia dormir quando ele chegava. Às vezes, acordava com ele me observando da porta do quarto, no escuro, imóvel, sem dizer nada. Comecei a planejar minha saída, devagar, sem que ele percebesse. Abri uma conta nova no banco, escondida. Juntei pequenos valores, transferindo quando ele dormia. Escondi documentos, roupas, algumas fotos. Cada gesto parecia uma operação de guerra. Uma noite ele chegou mais cedo do trabalho. Eu estava no quarto fingindo que lia, mas o coração disparou quando ouvi o barulho da chave. Ele entrou calado, me olhou e disse: Você anda estranha. Tá pensando em ir embora? O ar ficou pesado. Neguei, tentando sorrir. Mas ele se aproximou, devagar. Isa, se um dia você tentar me deixar, eu te acho. Não importa onde esteja. Não consegui responder. Ele saiu batendo a porta com força. Naquela noite não dormi. Fiquei acordada ouvindo cada som, imaginando cada passo dele pelo apartamento. E pela primeira vez, percebi que não estava apenas infeliz. Eu estava em perigo real. Nos dias seguintes, comecei a montar um plano. Esperei o fim de semana quando ele fosse trabalhar num turno dobrado. A ideia era simples: sair com uma mala pequena, deixar o celular, desaparecer. Eu já tinha combinado tudo com a Fernanda. Mas na sexta-feira o plano desmoronou. Ele disse que não ia trabalhar, disse que não estava se sentindo bem e ficou em casa. O tempo todo. Andava de um lado para o outro, inquieto, checando o telefone. De madrugada, quando finalmente adormeceu no sofá, aproveitei para pegar a mala que estava escondida no guarda-roupa. Mas quando puxei o zíper, ele abriu os olhos. Ficou me olhando, quieto. Vai para onde, Isa? Minha garganta travou. Eu ia só organizar umas roupas. Ele se levantou, devagar. Não mente para mim. E naquele momento, eu entendi que não havia mais espaço para disfarces. Eu estava presa, e ele sabia. Depois daquela madrugada, tudo dentro de mim quebrou de vez. Eu já não tinha mais dúvidas. Se ficasse ali, o Leonardo ia me matar. Comecei a agir com o instinto de quem tenta sobreviver, não de quem ama. Passei os dias seguintes em silêncio, tentando não provocar nada. Mas o tempo inteiro, eu ouvia o barulho da notificação do meu celular ecoando na cabeça. Cuidado com ele. Aquelas mensagens anônimas voltaram a aparecer. E junto delas, chamadas perdidas de números desconhecidos. Sempre à noite, sempre em horários estranhos, tipo 3:30 da manhã.
Eu pensei em bloquear, mas alguma coisa me dizia para atender. Numa das madrugadas, quando ele estava dormindo, o telefone tocou de novo. O número era diferente, mas o prefixo era o mesmo de antes. Atendi com a voz baixa. Alô? Do outro lado, silêncio. Depois, uma respiração trêmula. E uma voz de mulher, quase um sussurro. Sai daí. Ele não vai te deixar viva. Antes que eu dissesse qualquer coisa, a ligação caiu. Fiquei com o coração disparado. Na manhã seguinte, esperei ele sair e busquei o número no WhatsApp. A foto de perfil era de uma mulher jovem, cabelo escuro, rosto cansado. O nome, Carla. Demorei um pouco para perceber. Era o mesmo nome que ele sempre dizia com desprezo quando falava da ex, a mãe dos filhos dele. Eu tremia. Rolei a conversa para cima e vi que não era a primeira mensagem. Ela já tinha tentado falar comigo meses antes, mas ele tinha apagado os históricos do meu celular. Ela escrevia coisas como: você acha que ele mudou? Ele me fazia as mesmas coisas. Ele é perigoso. Foi ali que tudo se encaixou. Aquela mulher que ele chamava de louca estava tentando me avisar o tempo todo. Senti o chão sumir. Passei horas lendo cada linha. Ela contava sobre os ciúmes, as ameaças, o controle, as agressões. Palavras que pareciam tiradas da minha própria boca. E o pior, ela dizia que ele ainda a procurava. Para confirmar, decidi fazer algo arriscado. Criei um perfil falso no Tinder, com outro nome e uma foto aleatória. Coloquei as preferências exatamente como as dele, na mesma localização. Demorou menos de 15 minutos para ele aparecer. Leonardo. Mesma foto, mesma descrição. Online. O coração veio na garganta. Esperei alguns dias, observando, sem curtir o perfil. Mas ele apareceu ativo todas as noites, sempre depois da meia-noite, quando eu achava que ele estava dormindo ao meu lado. A ficha caiu de um jeito amargo. Enquanto me isolava do mundo, me vigiava, me ameaçava, ele continuava lá, procurando outras mulheres, e provavelmente fazia com elas o mesmo que fez comigo. Decidi que não ia mais esperar o momento perfeito para fugir. Não ia ter. Ia ser agora ou nunca. Combinei tudo com a Fernanda. Ela ia me buscar de madrugada, quando ele estivesse no trabalho. Planejamos cada detalhe. Documentos, dinheiro, o pendrive com as provas, uma bolsa pequena. Só que o Leonardo parecia sentir quando eu estava decidida a algo. Na noite marcada, ele chegou em casa mais cedo de novo. Entrou calado, largou as chaves e ficou me observando. Você anda diferente, Isa. A voz dele era calma, mas o olhar, frio. Tá me escondendo alguma coisa? Neguei. Mas ele caminhou até a cozinha. Abriu a gaveta onde eu guardava o pendrive. Ele não costumava mexer ali. E eu vi o instante em que o rosto dele mudou. O que é isso? Senti o corpo gelar. Tentei inventar uma desculpa, mas ele já estava gritando. Você tá gravando as coisas, é isso? Vai me denunciar? Ele me segurou pelo braço, me arrastou até o quarto. Tentei me soltar, mas ele me empurrou na cama. Ninguém vai acreditar em você, Isa. Eu sou policial, lembra? Você não é nada. Eu gritei, e ele me deu um tapa. O som ecoou no quarto, seco. Naquele segundo, alguma coisa em mim quebrou de vez. Não o medo. Ele já estava ali. Mas a vontade de continuar viva foi mais forte. Quando ele virou de costas para pegar o celular, corri. Descalça, sem pensar. Atravessei a sala, abri a porta com força e desci as escadas sem olhar para trás. Ouvi ele gritar meu nome. Isadora! Volta aqui! Saí correndo pela rua, a respiração cortando. O ar parecia pesado. O corpo não respondia direito. Cheguei até a esquina e vi o carro da Fernanda me esperando. Entrei e assim que a porta bateu, comecei a chorar. Ela arrancou o carro dali como se estivesse fugindo de um incêndio. Durante o caminho, o telefone dela começou a tocar. Números desconhecidos, um atrás do outro. Ela não atendeu, mas eu sabia quem era. Nos dias seguintes, fui para a casa de um parente distante, em outro bairro. Troquei de número, bloqueei tudo. Mas mesmo assim, as mensagens continuaram. Você não devia ter feito isso. Acha que ele vai te deixar em paz? Cuidado com ele. A primeira veio do mesmo número da Carla, mas quando entrei para ver o perfil, não existia mais. Desapareceu. Alguns dias depois fui à delegacia. Contei tudo. Mostrei as fotos, os prints, os hematomas.
O policial olhou para mim com cara de quem já tinha visto aquilo antes. Disse que ia ver o que podia ser feito, mas o Leonardo nunca foi chamado para depor. A Fernanda sugeriu que eu deixasse Maceió por um tempo, e foi o que fiz. Arrumei um quarto simples em outra cidade, comecei a trabalhar numa academia pequena, tentei reconstruir a vida, mas o medo ficou. Às vezes acordo de madrugada e acho que escuto o som da chave girando na porta. Outras vejo faróis de carro parando em frente ao prédio e o coração dispara. Eu olho pela janela, esperando ver aquele rosto, mas nunca é ele. Ou talvez seja, e ele só espera o momento certo. Um mês depois, recebi uma mensagem no novo número. Sem nome, sem foto. Apenas uma linha. Ele sabe onde você tá. Apaguei na hora, mas o frio no estômago ficou. Hoje vivo como quem anda na ponta dos pés. Troco de endereço com frequência, evito postar qualquer coisa na internet. Nunca mais entrei em aplicativos de relacionamento. Às vezes ainda penso na Carla. Será que foi ela quem me mandou aquela última mensagem? Ou foi ele usando o número dela? Não sei. Mas uma coisa eu aprendi. O perigo nem sempre bate à porta com máscara e faca na mão. Às vezes, ele chega com um sorriso gentil, dizendo que só quer cuidar de você. E quando você percebe, já é tarde demais.